Livro de Atos, capítulo de número 16. Quem achou diz amém. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 19. Vamos aprender um pouquinho da palavra nesta noite, amém? Coloque-se de pé para que nós possamos fazer a leitura da palavra. Se você perceber alguém sem Bíblia aí do seu lado, perto de você, se aproxima dessa pessoa em nome de Jesus, amém? Livro de Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Fecha os teus olhos, deixa a sua Bíblia aberta sobre o seu banco, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nesse momento, Senhor, nós estamos já impactados, porque quando nós vemos, ó Pai, uma situação como essa que nós assistimos agora, pessoas sendo martirizadas, pessoas sendo mortas, porque reconheceram o Senhor Jesus como Salvador da vida delas, e não vão negar a sua fé. Senhor, isso mexe conosco. Isso, Senhor, vai de encontro, meu Deus, ao íntimo do nosso coração, porque nós vivemos em um país teoricamente livre. Senhor, eu te peço nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, no coração de cada um de nós, aquilo que for a sua vontade. Senhor, eu quero ser o teu instrumento nesta noite. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se no seu lugar em nome de Jesus. Diga assim comigo: nesta noite eu vou me livrar das prisões da vida. Pode falar mais forte? Nesta noite eu vou me livrar das prisões da vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Meus amados, na quarta-feira que se passou, eu estava em casa, a pastora tinha ido para o ITQ, para a escola, e eu cheguei em casa e eu gosto muito de escrever algumas mensagens, algumas reflexões, né, na internet. E eu cheguei em casa, eu sentei na frente do meu computador, e eu falei assim, vou ficar uma meia horinha aqui, vou escrever uma mensagem aqui na internet. Aí na hora que eu sentei, tinha um papelzinho do lado do computador, que já era um estudo que a pastora estava fazendo durante o dia, uma leitura dela. E nesse papelzinho estava escrito Atos 16, 25. E eu li aquele texto de Atos, que nós lemos agora. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Naquele momento, irmãos,
Foi coisa assim de segundos. O Espírito Santo começou a me mostrar tanta coisa a respeito desse texto. Eu, particularmente, já preguei esse texto aqui pelo menos umas 10 vezes. Mas, irmãos, o Espírito Santo começou a me mostrar tanta coisa. E eu comecei a escrever ali. E já não era mais só uma reflexão, já parecia uma carta, né? De tão grande. E naquele momento, o Senhor falou comigo: essa mensagem você vai pregar no domingo. Eu nem lembrava que era culto de missões, não tinha nem assistido esse vídeo, irmãos. A pastora falou para mim que baixou, pegou ontem na internet, passou para os jovens. Eu não tinha nem noção do que era o vídeo. E o Senhor começou a falar muita coisa comigo naquele momento. Primeira coisa que eu prestei atenção, que eu nunca tinha percebido, que o Espírito Santo me mostrou, foi que tinham 2 homens presos dentro daquela prisão, que eram cristãos verdadeiros. Os demais não eram cristãos. Cada um estava lá por um crime diferente. Talvez eles estavam presos junto com assassinos, junto com adúlteros, junto com pessoas que roubaram os outros, né? Tinha tudo quanto é tipo de gente ali na prisão com eles. E Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E os demais estavam fazendo o quê? Escutando o louvor dos dois. Primeira coisa que o Senhor falou comigo, que eu queria compartilhar com você, é o seguinte. Irmãos, quando nós passamos por algum tipo de prisão, quando nós passamos por algum tipo de dificuldade na nossa vida, nós temos 2 opções. Ou nós vamos mostrar que somos cristãos de verdade, ou nós vamos ficar escutando os outros cantar e orar. Quando você vem na igreja, você tem 2 opções. Ou você vai escutar o ministério de louvor louvar, ou você vai escutar a pessoa que está do seu lado louvar, ou você vai abrir a boca e vai orar, ou você vai escutar o seu amigo do lado orando, o seu irmão aí do seu lado orando. Só que a diferença, meus amados, nós vamos ver no final, que os únicos que saíram da prisão naquele dia foram Paulo e Silas. Todos eles foram abalados pelo terremoto. A cadeia, as prisões de todos eles se quebraram. Mas quando amanheceu o dia, só Paulo e Silas estavam livres. Os outros permaneceram presos. Então, irmão, eu queria que você aprendesse isso. Que você precisa, em situações difíceis, orar e louvar ao Senhor. Não ficar escutando o que os outros falam. Não ficar escutando o que os outros oram. Tem hora que o pastor fala, o ministro de louvor fala: irmão, abra sua boca, comece a falar com Deus, louve ao Senhor, e a pessoa fica de boca fechada, só ouvindo. Eu quero dizer para você que enquanto você estiver só ouvindo, nada vai acontecer na sua vida. Enquanto você estiver só apreciando o que está acontecendo ao seu redor, nada vai acontecer, nenhuma mudança vai acontecer na sua vida. Nesta noite você tem uma oportunidade, essa oportunidade é orar e louvar o nome do Senhor. Se você fizer isso, as coisas começam a mudar. Se você fizer isso, as coisas começam a ser transformadas. E eu comecei ali, irmãos, a pensar, a refletir em tudo aquilo, abri minha Bíblia, comecei a estudar, comecei a meditar naquele texto. E o Espírito Santo mostrou mais uma coisa para mim. Nem sempre, quando nós estamos numa prisão, é porque nós merecemos estar nela. Para você entender melhor, o que é prisão? A prisão pode ser uma doença. A prisão pode ser o desemprego. A prisão pode ser as dívidas. A prisão pode ser um problema familiar. A prisão pode ser um vício. A prisão, meus amados, são os problemas da vida que todos os seres humanos estão sujeitos a passar. Ah, cristão não fica doente. Mentira. Nós somos humanos, estamos sujeitos a ficar doentes. Mas nós temos o diferencial que o mundo não tem. Quando estiver doente, ore em nome de Jesus e serás curado. O cristão pode ficar desempregado. Mas nós temos um diferencial. Quando estamos desempregados, nós oramos a Deus e o Senhor abre uma porta de emprego para nós. O cristão, irmão, pode passar problema no casamento.
O cristão pode ter problema no trabalho. O cristão pode ter dificuldade de entender as coisas. Todos os seres humanos estão sujeitos a passar por prisões. Mas nem sempre nós merecemos estar naquele lugar onde estamos. Nem sempre nós estamos ali porque fizemos alguma coisa errada. Quem lembra de Jó? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Jó, capítulo de número 1, que ele era um homem exemplar. Ninguém tinha nada do que falar da vida de Jó. Ele era um pai exemplar, ele era um marido exemplar, ele era um servo de Deus exemplar. Mas um dia, Deus permitiu que ele perdesse tudo que ele tinha. A Bíblia diz, irmãos, que ele perdeu fazenda, ele perdeu 7 filhos. Perdeu tudo. E para piorar um pouquinho mais, ele ficou com uma doença que ele não podia mais ficar nem dentro de casa. Ele tinha que viver, irmãos, isolado. Ele ficou leproso. Ele merecia passar por aquilo? Não merecia, irmãos. Nós julgaríamos que foi uma tremenda injustiça o que aconteceu com Jó. Coitadinho de Jó, tão bonzinho. Coitado de Jó, é um pai tão cuidadoso, tão amoroso com seus filhos. Por que foi acontecer isso? Sabe por quê, irmão? Porque ele é humano. Então ele estava sujeito a passar por aquilo. Tem sim um conteúdo de que Deus queria tratar na vida de Jó. O que Deus queria tratar na vida de Jó? Jó acomodou, irmãos. Jó tinha milhares de cabeça de gado. Jó, irmão, não precisava mais trabalhar na vida. Ele podia deitar na rede e passar deitado na rede o dia inteirinho. Por quê? Porque o que ele tinha sustentava o que ele tinha. E ainda crescia cada dia mais. Mas Deus queria abençoar mais Jó. Deus queria dar para Jó algo mais que ele ainda não tinha. Mas Jó estava acomodado com aquela situação. Então Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Para que depois, quando ele não tivesse mais nada, o Senhor restituísse em dobro tudo aquilo que ele tinha. A Bíblia diz que foi em dobro, irmãos. Tudo que ele tinha, Deus deu 2 vezes mais. Ah, mas então por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque, irmão, se não tivesse acontecido isso, Jó nunca teria recebido o dobro. Porque ele estava acostumado com a situação que ele vivia. Para ele aquilo, irmão, era o melhor. Então, irmãos, ele não mereceu passar por aquilo, mas ele passou. Jesus, irmão, não merecia passar pela cruz. Mas ele passou pela cruz. Ele não merecia, irmão, ser cuspido na cara. Ele não merecia ser chicoteado. Ele não merecia. Essas pessoas que nós acabamos de ver no vídeo, irmãos, não mereciam passar por aquilo. Mas passaram. Porque são humanos. Todos estamos sujeitos a passar por prisões. Nem sempre nós merecemos. Olha qual foi a causa de Paulo e Silas ir para a prisão. Chegaram na cidade de Filipos, começaram a pregar a palavra. A Bíblia diz que diariamente eles procuravam um lugar isolado para oração. Ou seja, eles estavam em comunhão com Deus. E onde eles andavam, irmãos, andava uma moça atrás deles. E essa moça ia andando e Paulo e Silas iam pregando, iam ensinando as multidões e a moça ia andando atrás dele. Esse homem que está anunciando a respeito do Deus, a respeito de Jesus Cristo, ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é verdadeiro. Tudo que ele está falando é verdade. A mulher estava falando coisa certa, não estava? Ela estava reconhecendo que Paulo e Silas eram homens de Deus. Mas a Bíblia diz que era um demônio. Era um espírito de adivinhação. E sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã? Se eu e você formos fiéis a Deus de verdade, até os demônios vão ter que reconhecer que eu e você somos homens de Deus. Até os demônios. Eles vão ter que olhar e vão reconhecer que você é homem de Deus. Ah, mas eles não vão te atormentar? Vão continuar atormentando. Mas ele vai saber que se mexer com você, o fim dele está decretado. Sabe por quê?
Porque homem de Deus, mulher de Deus é assim. O inferno se levanta contra a vida dele. O inferno se levanta contra a vida dela. Mas eles têm autoridade para pôr os demônios para correr. Em nome de Jesus Cristo. Eles têm autoridade para mudar a visão. Mudar a situação. Mudar o ambiente onde eles vivem. Por isso, irmão, não se acostume com a derrota. Não se acostume com os ataques de Satanás contra a sua vida. Se o inimigo se levantar, irmão, põe ele para correr em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Se o mundo inteiro estiver conspirando contra você, irmão, ora em nome de Jesus. Deus vai mudar tudo à sua volta, mas Ele vai te abençoar. Ele vai mudar a sua situação. E Paulo e Silas, irmãos, olharam para aquela moça. Eles estavam irritados com aquilo. Sabe por quê, irmão? Porque por mais que o demônio estava reconhecendo que eles eram homens de Deus, irmão, ninguém suporta viver com o demônio ali do lado, atormentando o tempo todo. Demônio, irmão, hoje em dia o demônio foi feito para quê? Ele chega perto de você para cair, para ser derrotado, para ser destruído. Não para você ficar andando do lado dele, lá dando a mão para ele o dia inteiro e fazendo as coisas que ele quer. Não, irmão. É para você pôr ele para correr. Em nome de Jesus. E Paulo e Silas olhou para aquela moça. E Paulo já estava ali irritado com aquela situação. E ele falou assim, em nome de Jesus, sai dela. Pronto. Acabou o problema. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? Tem pessoas. Existem muitas e muitas pessoas que quando estão perto de homens de Deus, falam assim, não, ele é homem de Deus. Não, é homem de Deus. De oração. Vida no altar. Mas quando está longe, irmão, sai de perto. Da mesma forma que engrandeceu a pessoa quando estava do lado dela, quando está longe dela, põe ela lá no buraco. Isso é demônio, irmão. Sabia que é demônio? Pessoa que fala bem da igreja, fala bem do pastor dentro da igreja, mas fora, irmão, sai de perto. Pessoa denigre a imagem de todo mundo. Ela só esquece que ela está no meio. Ela está denegrindo a imagem da igreja, mas está na igreja. É demônio, irmão. Sabe o que a gente faz com pessoas assim? Em nome de Jesus. O demônio vai embora. Foi o que Paulo e Silas fizeram. Por causa disso, irmão, prenderam eles. Ele merecia estar preso? Sim ou não? Não merecia, irmão. Mas ele foi para a prisão. Ele foi açoitado. Tiraram a roupa dele, em praça pública. Pegaram chicotes, açoitaram eles. Ou seja, já chegaram na prisão, irmão, tudo arrebentado. Tudo sangrando, tudo machucado. Quando eles chegaram lá na prisão, irmãos, a Bíblia diz que as autoridades falaram assim, ó, coloca eles no cárcere interior. Sabe o que é cárcere interior? O porãozão da prisão, lá onde passava o esgoto no meio, cheio de ratos, cheio de bicho lá. Foi lá que jogaram eles. O que eles podiam fazer nesse momento, irmãos? O que eles podiam fazer? Eles podiam fazer alguma coisa? Nada. O que você pode fazer para mudar a sua situação? Humanamente falando, nada. A gente não pode fazer nada. Porque o curso da nossa vida não somos nós que determinamos. O que nós vamos fazer amanhã, não sou eu, não é você que determina. Eu posso até imaginar, não, amanhã eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou... Irmãos, mas na verdade não somos nós que determinamos. A Bíblia diz que o planejar é nosso, né? Nós vamos fazer os nossos planos, mas quem vai fazer a realização desses planos é Deus. E se Ele quiser mudar, Ele muda. Ele é Deus, não deve satisfação para ninguém. Ele vai, muda e fala, não, é aqui. Ah, mas por que, Deus? Não, porque é aqui que eu vou te abençoar. Mas na prisão, Deus. Segunda coisa que o Espírito Santo falou comigo. A prisão não é para nos intimidar e não é para nos matar. Tem pessoa, irmão, que fica intimidada com o problema. Fica intimidada. O que é a intimidação? É quando você fica meio com receio de tudo, né? A pessoa fica desempregada, ela fica intimidada. Fica com receio de... Não, vai tocar o telefone, vão bater na porta de casa, e eu não sei mais o que fazer. Não, a prisão não é para te intimidar.
E muito menos para te matar. Deus permite a prisão para Ele mostrar a glória dele no final. Deus permite a situação difícil para que no final Ele diga assim: vamos mudar tudo agora. E tudo muda, irmão. Tudo muda. Eu não sei quanto tempo você está esperando para mudar a sua história. Eu não sei quanto tempo você está esperando para sair da prisão. Mas eu quero dizer para você que nesta prisão você não morre. Nesta prisão você não vai morrer. E não abaixa a cabeça não, irmão. Não abaixa a cabeça pro problema. Porque se você abaixar a cabeça, irmão, o inimigo vai achar que está tendo vitória. Levanta a sua cabeça e olha para Deus. Porque Ele vai dar vitória para você. Oh, aleluia. Não se intimida, irmão. Não se intimida com problema, não. Tá passando por problema lá na sua casa, lá? Briga. Desentendimento com o marido, com a esposa, com os filhos. Não se intimida, não. Não abaixa a cabeça, não desanima. Não desanima, não. Levanta a cabeça, irmão. A Bíblia fala sobre uma mulher que ela tinha uma doença e ela andava curvada. Muitos e muitos anos. Ela não conseguia levantar a cabeça. Ela andava assim. Quem já viu pessoa assim? Já viu, irmãos? Alguém já viu? Parece que cria um negócio aqui nas costas da pessoa, né? Ela começa a andar assim. Essa mulher era assim. Cabeça baixada. Até o dia em que ela encontrou Jesus. Quando ela encontrou Jesus, Jesus olhou para ela e falou assim: ah, isso não é doença não. Ela está intimidada com o problema. Mas tem um demônio agindo na vida dela. Jesus chegou perto e falou assim: espírito de enfermidade, sai dela. Na hora, irmão, a mulher, ó, levantou. Sabe o que é isso, irmão? Prisão. A pessoa, irmão, ela fica tão desgastada, ela fica tão preocupada com o problema, com a dificuldade, que ela já não consegue mais sorrir. O brilho da pele da pessoa começa a ir embora. Já viu alguém assim, irmão? Você olha para a pessoa, irmão, parece um zumbi andando na rua. Tem casa para morar, tem comida dentro de casa, mas parece um zumbi, irmão. Eu lembro de uma mulher, irmão, que uma vez eu fui orar na casa dela. Irmãos, misericórdia, irmão. Parecia que estava morta há 100 anos. Andava assim, ó, sem brincadeira, irmãos. Cabelo desse tamanho assim, ó. Pele pálida. Ela andava assim, ó. Nem o pé do chão não levantava. Minha mãe conhece, ela sabe quem é. Fomos na casa dela, oramos por ela, irmãos. Levamos ela na igreja. Ela caiu possessa por demônios lá. Foi liberta? Continua na prisão. Não quer. Até hoje, irmão. Isso já faz mais de 5 anos. Até hoje. Não sei como que a mulher está viva ainda. Na verdade, acho que ela já está morta, né? É que acostumou o defunto a andar e não quer mudança. Acostumou com a prisão. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: ó, sai daí, espírito. Pode ir embora. A mulher na hora levantou. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Está na hora de você levantar a cabeça. Você pode estar passando por dificuldade hoje, sim. Você pode estar com dívida, você pode estar desempregado, você pode estar com problema na sua casa, você pode estar sendo apontado pelas pessoas, mas irmão, não se intimide com o problema. Lembre-se que Deus está no controle. Ele está no controle, irmão. É Ele que pode mudar a situação. Paulo e Silas, irmão, não se intimidaram. Na prisão. Vem aqui, Thales. Corre aqui. Estava na prisão, irmãos. A Bíblia fala que pegaram Paulo e Silas. Se você lembrar, pode subir aqui. Se você lembrar do que está escrito lá, você vai descobrir o seguinte: eles foram aprisionados a troncos pelos pés, né? Aprisionado pelos pés, irmão. Seria muito bonito, né? Ficar na prisão assim, ó, com o pé. Era assim que eles ficavam? Não. Eu fui estudar, irmãos, como que era a prisão. Era assim, irmãos. Uma corrente aqui, a outra ali. É mais difícil, não é? É ou não é?
É ruim ou não é, irmãos? Mas eles não estavam assim. Sabe como que eles estavam? Assim, irmãos. Era assim a prisão deles. Um pé aqui, o outro ali, e eles pegavam e ó, empurravam para trás. Caía, já arrebentava as costas logo na hora que caía. E ficou, largou lá. Isso tinha um motivo para reclamar, não? Tinha motivo para ficar com medo? Tinha ou não tinha? Mas o que eles fizeram, irmão? Eles se intimidaram? Eles se intimidaram, irmãos? Ficaram com medo? Nós vamos morrer aqui, oh, Jesus, me salva. Fizeram isso alguma vez, irmão? Não. Não se intimide. A sua intimidação é a certeza da sua derrota. A hora que você falar assim, não tem mais jeito. A hora que você olhar na conta no banco lá e falar, sem jeito, nunca mais eu vou voltar a ficar no azulzinho. Nunca mais, não. A hora que você se intimidar, você está se entregando ao problema. Então o Senhor falou comigo, a prisão de Paulo e Silas não era para intimidar eles. Não era para matar eles. Porque quem estava no controle, irmãos? Eles mereciam estar lá? Não. Terceira coisa que o Senhor falou comigo. As nossas atitudes, quando estamos na prisão, vão determinar como nós sairemos dela. Fala assim comigo, a minha atitude, o que eu fizer durante a prisão, vai determinar como eu vou sair dela. Irmãos, preso, as pernas amarradas. E esse estudo que eu fiz ainda fala, irmão, que eles amarravam numa posição que na hora que a pessoa caía, esticava esse nervo aqui da perna aqui, ó. E com alguns minutos que a pessoa estava lá, começava a dar cãibra e doía muito. Era uma dor insuportável. Mas, qual foi a atitude deles? O que eles podiam estar fazendo, irmão, meia-noite? Há 2000 anos atrás, irmão, o que eles faziam meia-noite, irmão? Dormiam. Ninguém era louco de ficar acordado de madrugada. Ficar acordado, porque naquela época lá, ó, dava 6:30, 7 horas da noite, ó, fechava tudo, o comércio fechava. Eles iam dormir. A Bíblia fala, irmão, que a prisão era extremamente escura. Lá no buracão, no porãozão lá. Eles podiam estar dormindo. Eles podiam estar gritando. Me tira daqui! Ai, que dor! Não estou mais aguentando! Eles podiam estar xingando o carcereiro. Vem aqui! Tô com sede, tô com fome! Tem muita gente aqui! Irmãos, eles podiam estar fazendo muitas coisas ali. Mas eles escolheram fazer o quê? Orar. Cantar. Você já pensou na possibilidade de você chegar hoje na sua casa e ver aquele seu problema lá? Seu marido, sua esposa, seus filhos. Ou de você imaginar a sua segunda-feira. Irmãos, tem gente, irmão, que a segunda-feira é terrível. Ah, por que é terrível? Porque dormiu... Não, irmãos. Segunda-feira, irmão, é dia de pagar conta que não tem dinheiro. Segunda-feira é dia de procurar emprego de novo. Já pensou em olhar para tudo isso assim? E ao invés de dormir, você orar e cantar? Quantas vezes você já levantou de madrugada para orar pelo seu problema? A Bíblia diz assim, os que me buscam de madrugada me encontrarão, diz o Senhor. Que de madrugada, irmãos, a fila é menor. O povo está dormindo. A fila é menor, irmão. Você vai no banco lá no dia 1º lá, você pega uma fila de 40 minutos. Você vai no dia 8, dia 9, 5 minutinhos de fila. De madrugada, horário de madrugada, acho que a fila é menor. Mais rápido. Tô brincando, irmãos. Mas de madrugada, meus amados, quando nós oramos de madrugada, nós estamos mostrando para Deus. Deus, eu podia estar dormindo.
Eu estou cansado, com sono. Mas a minha prisão, ela exige que eu faça um esforço. Quantas campanhas você já fez para sair da sua prisão? Quantas vezes, irmão, eu conheço pessoas que têm problemas sérios mesmo. Irmão, tem gente, irmãos, que às vezes eu queria poder olhar para a pessoa e eu escolher para a pessoa o motivo pelo qual ela ia fazer campanha. Porque Deus mostra muita coisa pra gente. Queria olhar para a pessoa e falar, fulano, nós vamos fazer uma campanha, você vai fazer essa campanha por tal motivo, mas eu não posso fazer isso. A pessoa não faz e não entra na campanha. Eu não consigo entender, irmãos. A sua atitude na prisão é que vai determinar como você vai sair de lá. Como que estava determinado para Paulo sair da prisão? De que forma? Morto. Eles iam esperar amanhecer o dia, iam julgar ele de novo, iam matar ele. Matava Paulo, matava Silas, acabou o problema. Ia sair da prisão dentro do caixão. Nem a família não ia estar perto, irmão, para ir no velório. Eles estavam na cidade de Filipos. Mas a atitude deles durante aquela noite mudou o curso da história. Mudou o que estava previsto. Irmão, você precisa entender que o nosso Deus, Ele muda o curso. Ele muda o curso. Irmão, se preciso for tirar uma montanha da sua frente para você passar ali, Ele vai fazer. Ele faz um túnel, irmão, no meio da montanha lá para você passar. Não vai mudar. Eu vou mudar o curso do caminho. Mas tem uma montanha, Deus. O povo de Israel, meus amados, chegou lá nas portas de Jericó. Eles tinham que atravessar Jericó. Eles tinham que passar por aquele caminho. Deus falou assim, ó, tá muito difícil aí, a muralha é muito alta. Vamos fazer o seguinte, pega esses 5 milhões de pessoas aí, 6 milhões de pessoas. Vamos dar a mão pro outro aí, ó, vamos andar mais um pouquinho, dar a volta por ali. Foi isso que Deus fez, mano? Não. Você pode rodear aí. O caminho é esse? Então eu vou fazer um caminho no meio dessa muralha. Mas vocês vão passar por aí. Saíram do Egito, irmão. Mar Vermelho. Como que eles iam fazer, irmão? Faraó vindo atrás com milhares de soldados armados, com carruagem, com cavalo, com arma, com escudo ali. Vieram correndo atrás deles e pararam na frente do mar. Ah, Deus, e agora? Não, se preocupa não. Dá a volta aí. Espera aí, ó. Começa, derruba umas árvores aí, constrói uma ponte aí, ó. Vocês vão atrás. Foi isso que Deus fez? Não. Falou assim, Moisés, toca na água aí com a sua vara. Levantou de um lado, levantou do outro. E eles passaram, irmão, em terra seca. Quem já entrou no rio aí? Como que é o fundo do rio, irmão? Cheio de lama, não é? Até perigoso se ficar preso. Por que morre muita gente em represa? Sabe por que morre muita gente em represa? Porque fica preso no fundo. Sabia disso? A pessoa quando se afoga dentro da represa, teoricamente é o quê? Morrer, sobe, não é? Teoricamente, mas na represa não é assim. Porque a pessoa fica presa no fundo. Lama, mato lá no fundo. Então, irmãos, eles passaram em terra seca, a Bíblia diz. Nem molhou o pé. Que Deus é esse? Será que Ele não pode curar a sua doença? Será que Ele não pode mudar a história do seu casamento? Será que Ele não pode te dar um emprego? Será que Ele não pode transformar a sua vida? Pode ou não pode? Se creres, tudo será possível para ti, meu irmão. Precisa crer. E precisa ter atitude. Atitude. Ah, deixa rolar aí. Se um dia acontecer de mudar, não. Tem que ter atitude. Qual a atitude do cristão? Orar e louvar. Essa é a atitude. Por quê? Porque o seu problema, quem resolve? Você? Adiantava Paulo gritar? Falar, tá doendo meu pé. Adiantava? O carcereiro é capaz de ir lá e ainda bater mais nele, mano. Adiantava ele dormir naquela hora? Nem conseguir dormir ele não ia. Quantas vezes você já ficou sem dormir à noite? Deita para dormir, não consegue dormir. Tamanha é a dor da prisão.
Fica lá e rola de um lado, rola do outro, fala amanhã, o que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer, a minha situação está insuportável, não sei. Não, em vez de ficar falando não sei, vai orar. Vai louvar. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria. O curso da minha e da sua vida está determinado à morte. Sabia disso? Está determinado, irmão, pelo mundo. O mundo determina a nossa morte. Mas a nossa atitude faz com que tenhamos vida. A nossa atitude faz com que tenhamos vida. Tem muita gente, irmão, que morre antes do tempo. Tem muita gente que morre cedo, sabia disso? Mas não é essa, morrer cedo, você está louco. Lê lá em 1 Coríntios, quando a Bíblia fala da Santa Ceia. A Bíblia fala assim, por isso tem muitos entre vós que são fracos e doentes e que morrem. Por quê? Porque não observam como deve ser observado o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, porque não tem atitude. Mas fulano morreu tão cedo. Não, era para morrer mesmo. Quando é para morrer, morre. Não, irmãos. Não é assim não. Se Paulo e Silas tivessem calado naquela noite, eles iam morrer de manhã. O fim deles estava decretado, era a morte. Se Ezequias, irmão, tivesse ficado quieto quando Isaías chegou lá dentro da casa dele, falou, Ezequias, prepara a sua casa aí porque você vai morrer. Se ele tivesse ficado quieto, irmãos, ele tinha arrumado a casa dele, tinha morrido. Mas ele louvou e ele orou. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Então, irmão, você quer morrer antes do tempo, não? Quer, não? Quer furar fila? Tem uma fila lá, irmão. Quer cortar a fila? Então tem que ter atitude. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a Bíblia diz que deu meia-noite. Por que a Bíblia fala meia-noite? Por que eles escolheram meia-noite? Já parou para pensar por quê? Não? Meia-noite, irmãos. Naquela época o dia era dividido em 12 horas e a noite em mais 12 horas. Então 6 horas da tarde começava a noite. Meia-noite, irmão, era exatamente a metade da noite. Como o próprio nome já diz, né? Interessante. Metade da noite. A metade da noite, irmãos, é o momento mais tenso da noite. Sabia? Mais escuro da noite. Porque é o momento em que o sol está mais distante da lua. A hora que o sol está mais longe da lua é na metade. Então estava escuro. Fala comigo assim, estava escuro. Eles não enxergavam nada. E o Espírito Santo falou algo comigo a respeito disso. Eles estavam na prisão ou não estavam? Eles não enxergavam o tronco? Não. Como que você prova para mim, pastor, que eles não enxergavam? Mais para frente, quando a Bíblia fala que teve o terremoto, o carcereiro acendeu a luz. Por quê? Porque na hora que ele viu o terremoto, ele falou, fugiu todo mundo. Ele começou a olhar e não via ninguém. Ele acendeu a luz na hora que Paulo gritou. Falou, relaxa, nós estamos aqui. Ele acendeu a luz. Então não enxergava nada. Já estavam no porão, irmão. Com a noite escura ainda. Pastor, o que isso tem a ver? Eles estavam na prisão ou não estavam? Eles estavam enxergando a prisão? Não. Eles estavam vendo a corrente lá? Sabia que ela estava lá, não sabia? Estava doendo? Estava? Mas ele via a perna dele machucada? Ele via as costas dele feridas? Não. Então o Senhor falou comigo o seguinte: você pode sim estar na prisão. Mas irmão, fecha o olho, para de olhar para ela. Enquanto você estiver olhando para o seu problema, você não vai conseguir ver solução. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Agar, irmãos, mãe de Ismael. A Bíblia fala que Abraão pôs ela para correr, expulsou ela de casa. Ela saiu de casa com o menino e ela andou no meio do deserto até o ponto que ela falou assim, não tenho mais força, não tem comida, não tem água, não tem nada. O que ela fez? Colocou o menino debaixo de uma árvore e se afastou dele, mais ou menos uns 400 metros. E ela sentou lá onde ela estava e falou assim, Deus, já era, é o fim, meu filho vai morrer. Ela estava olhando para o menino, não tirava o olho dele. Ela ficou numa distância que ela conseguia ver o menino. Deus falou assim, Agar, o que está acontecendo com você, Agar? Você não está enxergando? Olha do seu lado aí.
ela virou o rosto e estava a providência que ela precisava ali. Pertinho dela. Mas ela não estava enxergando. Por quê? Estava olhando para o menino. Enquanto, irmão, você ficar olhando para o seu problema, você não vai conseguir ver solução. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos olhando para o problema, hoje nós estávamos aqui na igreja de manhã, estava arrumando a calha aqui, irmãos, e a calha escorregou da minha mão e ela caiu. Caiu lá de cima. Essa semana nós vamos colocar de volta no lugar. Caiu, irmãos. E aí eu lá continuei fazendo, trabalhando. O irmão Rogelinho estava aqui comigo. Aí ele falou, o que é isso na sua mão aí, pastor? Minha mão cheia de sangue, irmãos. Cortei, arrancou um tampão do dedo aqui. Eu falei, nossa, não tinha nem visto. Irmão, na hora que eu vi, começou a doer. Eu falei, caramba, até agora eu não estava nem sentindo nada. A hora que eu olhei, que eu vi, começou a doer, começou a arder. Sabe o quê? Estava olhando para o problema. Você olha para o problema, você não vê solução. Enquanto você olhar para dentro da sua casa, enquanto você olhar para o seu marido, enquanto você olhar para a sua esposa, enquanto você olhar para os seus filhos, como problema para você, não vai ver solução. Enquanto você olhar para o seu desemprego como problema para você, você não vai ver a porta que Deus vai abrir. Esses dias eu falei para 2 irmãs. Falei assim, pastor, vou fazer uma entrevista para trabalhar no horário do culto. O que o senhor acha? Você tem que orar. Se você quiser a minha opinião, eu acho que você não deve ir. Mas como que eu vou saber? Eu falei, primeiro, você vai e faz a entrevista. Aqui a Gabriela, não foi, Gabriela? Falei para ela, vai e faz a entrevista. Na hora que falar assim para você, você tem disponibilidade de horário? Eu falei, eu tenho. Por quê? Porque se você chegar numa entrevista e falar, eu não trabalho das 6 da tarde às 10 da noite, que eu vou para a igreja. Acabou, irmão. Nem vão chamar você. Faz a entrevista. Tem disponibilidade? Tenho. Você vai fazer a entrevista e passou na entrevista. Depois, no final, se você não quiser aceitar, você recusa. Se você quiser recusar, recusa depois que você já está contratado. Não recusa na entrevista. Se recusar na entrevista o horário, você não... De repente, irmão, eu conheço pessoas que fez uma entrevista para trabalhar no horário das 2 às 10 da noite. Não queria, irmão. Não vou. Porque o meu compromisso com Deus está em primeiro lugar. Não vou. Tem disponibilidade de horário? Tenho. Qual horário? Das 2 às 10. Tá bom, beleza. Fez entrevista, na semana seguinte a firma ligou, falou assim, pode começar a trabalhar, só que o horário mudou, é de manhã. Por que conseguiu? Porque não olhou para o problema. Estava vendo a solução do problema. Quem está me entendendo diz amém. Então, irmãos, às vezes a gente fica olhando para o problema que a gente está passando, a solução está tão pertinho, tão perto, a gente não enxerga. Paulo e Silas estavam presos. Estava doendo, irmão? Devia estar doendo muito. Mas ele só não. Deixa isso de lado. A minha dor não pode ser maior do que o meu compromisso com Deus. E começaram a cantar, irmão, começaram a orar. E não era aquela oração, Deus tem misericórdia. Não, irmãos. Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam exaltando o nome do Senhor. Foi isso que mudou a situação deles. E para terminar, 4ª coisa que Deus falou comigo. Quando, meus amados, nós chegamos num nível como Paulo e Silas estavam, qual o nível que eles estavam? O problema deles, irmão, não era maior do que o Deus deles. Quando nós chegamos nesse nível, é nesse momento que Deus entra com a provisão. Quando nós deixamos de lado o eu. Mas ele está doendo, está ruim, Deus, para mim. Não, Deus sabe tudo isso. Mas deixa de lado. O que Mateus 6,33 diz? O que diz, irmãos? Buscai, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. O que significa isso? Põe o eu de lado. Deixa o eu de lado, irmãos. E confia no Senhor. Quando você fizer isso, você vai ouvir o barulho do terremoto, você vai ver o chão tremer, você vai ver as prisões caindo, você vai ver a corrente quebrando. Tudo vai mudar. A partir do momento que Deus for mais importante do que você mesmo. Quando a Bíblia fala a respeito dos 2 mandamentos que Jesus colocou, qual que era?
Amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. A Deus não é acima de tudo. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. A partir do momento que Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, todas as prisões, eu estou profetizando sobre a sua vida, irão cair por terra, porque quando Deus está no centro, Ele faz a vontade dEle por completo na nossa vida. É por completo, irmãos. A Bíblia diz que começou a quebrar, irmão, as correntes, e Paulo começou a dobrar a perna e levantou, e ele falou, não é possível, eu estou ficando em liberdade. Irmão, eu quero dizer para você nesta noite, que Deus está começando a te pôr em liberdade. Deus está começando a mudar a sua história. Deus está começando a transformar a sua situação nesta noite. Aleluias! Oh, maravilhoso Deus! Não tem prisão, meu irmão, que pode te segurar. Não tem dificuldade que possa ser maior do que o seu Deus. Não temos. Não tem. Nada. Até um morto de 4 dias ele ressuscitou. 4 dias morto, Lázaro. Devia já estar, irmão, com um mau cheiro terrível. Devia já estar com o seu corpo se desintegrando já. Jesus chegou lá. Irmão, Lázaro ficou... Você já parou para pensar? Lázaro ficou morto mais tempo do que Jesus. Ficou morto mais tempo do que Jesus. Irmão, se um morto de 4 dias pôde voltar a viver, o que ele não pode fazer por você? O que ele não pode fazer pela sua vida? Fala assim comigo, nesta noite, a minha prisão vai cair por terra. Aleluias. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala assim comigo, em primeiro lugar, eu preciso parar de ouvir os outros e orar e louvar a Deus. Amém? Segundo lugar, nem sempre vivemos na prisão porque merecemos. Terceiro lugar, a prisão não vai me intimidar nem me matar. Quarto lugar, a minha atitude, fala bem forte, na prisão vai determinar como eu sairei dela. Em quinto lugar, quando Deus está em primeiro lugar e vale mais do que a minha própria vida, as prisões são quebradas e eu vivo em liberdade. Amém? A Bíblia fala assim, Jesus falou para os discípulos assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este ganhá-la. Sabe o que significa isso? Vamos ver na Bíblia dois personagens que viveram assim. Não precisa pegar não. Vou só falar, mas primeiro personagem quis ganhar a sua vida. Quis ganhar. Pedro. Quando Jesus foi preso, falaram assim, Pedro, você é amigo do cara. Eu? Eu não. Estava ganhando a vida dele. Pedro, mas você fala e você anda igual ele. Fala assim, os seguidores de Jesus são parecidos com ele. Pedro falou assim, eu não sei nem quem é ele. Como que ele chama? Pedro, eu já te vi com ele. Não, deve ser alguém parecido comigo. Ele quis ganhar a sua vida. Como Pedro morreu, irmãos? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Penduraram, irmãos, a cruz de Pedro era inversa. Ele ficou com a cabeça perto do chão e o pé lá em cima.
Vamos ver outro? João. Quando Jesus estava preso, João estava onde? Escondido? João entrou lá dentro do sinédrio, lá dentro onde Jesus estava preso, e ficou do lado de Jesus. A Bíblia fala, irmão, que Jesus olhava para João enquanto João estava lá perto. Ele perdeu a vida por amor a Cristo. Mas a Bíblia fala que quem perder a vida por amor a Cristo, ganhar lá, certo? A história diz, irmãos, que no momento que começou a perseguição da igreja, quando mataram Pedro, quando mataram Tiago, a Bíblia diz que tentaram matar João. Jogaram ele dentro de uma panela de óleo fervendo. Panelona. Fizeram uma sopa de João. Mas João não morreu. João morreu como, irmãos? Velhinho. Ele morreu pela idade dele, sem ser martirizado. Lá na ilha de Patmos, ele teve a revelação do Apocalipse. Então, irmãos, olha só para você entender. Você quer viver muito? Quem quer viver muito? Amém? Quem quer viver muito, irmão, tem que perder sua vida por amor a Cristo. Ah, mas o que é perder a vida por amor a Cristo? Então quer dizer que eu vou morrer? Não, não quer dizer que você vai morrer. Quer dizer que a vida de Cristo tem que valer mais do que a sua. A vida de Jesus tem que valer mais do que a minha. A vida de Jesus vale mais do que a sua? Aí, irmão, você vai, vai passar por problema? Vai, todo mundo vai. João morreu velhinho, lá na ilha de Patmos, sozinho, não recebia visita de ninguém. Não recebia visita de ninguém, irmão? Será? O próprio Jesus apareceu para ele. Falou assim: João, põe no livro aí, eu vou começar a falar, você vai escrevendo. Aleluia. Irmãos, quem tem Jesus como prioridade na vida, esse, irmão, ele vai receber revelação, ele vai viver muito, ele vai ficar na história. Você precisa ficar na história. Você precisa ficar marcado na história dessa geração. Para isso, irmãos, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Amém? Feche os seus olhos. Eterno Deus, nós te agradecemos, porque temos aprendido, Pai, que o Senhor muda qualquer tipo de situação. Paulo e Silas foram colocados na prisão, e lá, Senhor, eles sofreram bastante. Mas a Tua palavra diz que ao invés de reclamar, de dormir, de chorar, eles estavam orando e eles estavam entoando louvores ao nome do Senhor. Nesta noite, meu Deus, quando nós nos colocamos na Sua presença, nós estamos, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é tudo para nós. Eu estou diante de pessoas, ó Pai, que estão vivendo em prisões terríveis. Mas eu quero, Senhor, determinar e profetizar, meu Deus, nesta noite para a Sua igreja, que a prisão não é o fim. Que a prisão, Senhor, não é para intimidar. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia. E ser ousado, Senhor, é saber reconhecer que o Senhor é tudo. Ser ousado é saber, meu Deus, que nós precisamos orar e louvar, ainda, Senhor, quando a dor esteja sendo insuportável. E eu creio, Pai, nesta noite, que esta palavra, Senhor, ela veio de encontro ao nosso coração. E o que nós queremos nesta noite, meu Deus, é louvar, é estar em Tua presença, porque sabemos que as prisões o Senhor irá quebrar, irá desfazer, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém? Crê ou não crê?
Vai sair da prisão ou vai morrer nela? Já encomendaram seu caixão, irmão. Você quer ir nele, não? Não? Então tem que ter atitude. Qual que é a atitude? Amém. Tem uma música, irmãos, que eu gosto muito, que ela diz assim: te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Senhor. Amém? Então, irmãos, não importa a circunstância, louve ao Senhor. Exalte, adore o nome do Senhor. Você vai ver, vai mudar tudo na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Deus.